Vamos falar então agora da jornada de criação de um crédito de carbono. A gente mapeou e fez essa jornada em formato de desenho para ficar mais fácil de entender os passos. Mas de um lado a gente tem o ciclo de produção dos produtores de crédito de carbono e do outro lado o ciclo na cidade dos consumidores. A Nós vamos passar por cada uma dessas etapas, explicando os principais atores e o que é feito, o que acontece em cada uma dessas etapas. Então, a ideia aqui é a gente ter uma visão do mercado, onde estão as empresas e como que ele está se desenvolvendo. Começando pelas metodologias, as metodologias elas são o lastro científico de um crédito de carbono. Para que um crédito de carbono seja gerado, ele precisa seguir uma receita de bolo que está definida em uma metodologia. Você não gera crédito de carbono sem ter isso. Aqui ao lado direito, nós temos onde começou, né? Começou na UNFCCC lá em 2001, com os mecanismos de CDN, e mostram algumas metodologias, né? Aqui nessa foto tem 95 metodologias, mas na época chegaram a ter 250. Essas metodologias elas participaram do protocolo de Kyoto, foram onde foram gerados os primeiros créditos de carbono e elas estão sendo transicionadas agora para o Acordo de Paris a partir do artigo 6. Mas sendo um projeto, e agora vamos falar do mercado voluntário, que é onde a gente tem uma visão melhor do que está acontecendo, o primeiro passo de um projeto é escolher qual metodologia se encaixa. Às vezes, dentro de uma metodologia de restauração, por exemplo, existem variações em diferentes certificadoras, ou até na mesma tem mais de uma metodologia, né? Um exemplo é o RED, que tem a VM007, ou a VM015, ou a VM048, são metodologias diferentes para casos específicos diferentes. E aqui também a gente vê na direita que a Verra, que ela começou, é uma certificadora do mercado voluntário e que começou em 2007. E nela a gente tem parte das metodologias da, criadas lá pela UNFCCC, as mais antigas, as CDNs, mas também ela tem suas próprias. E quem que cria essas metodologias? Bom, pra, em geral são empresas independentes, institutos de pesquisa, a própria certificadora. Não necessariamente quem cria a metodologia é a certificadora. E aqui, por exemplo, eu trouxe um histórico de criação da metodologia de evitar desmatamento, o RED, que começou em 2007, 2008, na sua primeira versão, V1, e quem criou foi essa empresa Avoided Deforestation Partners, e desde então ela foi evoluindo, é, passando por diversas contribuições e melhorias, até essa última versão, que é a VM0048, que aí foi criada pela Verra. Ela foi criada, inclusive, para ajustar, para que tenha mais confiabilidade, e é uma versão que corrige os problemas de confiabilidade que nós vimos lá em 2021. É, Essas empresas, em geral, elas têm interesses próprios em querer construir uma metodologia, às vezes uma própria proponente até de uma nova forma de gerar crédito de carbono que pode propor. E quem precisa aprovar a metodologia depende, né? Então, se é em um mercado regulado, por exemplo, no mercado internacional, deveria ser a UNFCCC. Em um país, por exemplo, como que está sendo aqui no Brasil, quem precisa aprovar uma metodologia para ser válida vai ser o próprio governo. E dentro do mercado voluntário, que é o que a gente tem falado mais aqui no curso, quem define é a própria certificadora. Então, a Verra, quando ela fez a VM0048, ela abriu em consulta pública, pegou as suas críticas, sugestões, mas ela mesma é, é, homologa a metodologia. Em alguns casos, e a própria Verra fez isso, até criadores de metodologia recebiam um rebate, um dinheiro sobre os créditos emitidos em cima daquela metodologia. Isso, se eu não me engano, já acabou, mas era uma forma de remunerar os criadores da metodologia.
Dentro desse curso, a gente vai entrar mais a fundo em quatro metodologias que serão ministradas pelo professor Rafael. ARR, que é de restauração, reflorestamento, ALM, que é de agricultura, gestão de terras agrícolas, IFM, que é gestão florestal melhorada, uma reforma na floresta, e o RED, que é redução de emissões por desmatamento. Veremos isso mais para frente no curso. E aqui também vou deixar um link aqui abaixo para vocês acessarem o nosso Miro. Para quem faz aqui o curso, esse mapeamento ele está lá aberto, gratuito. Todos esses exemplos que a gente dá de atores, de pessoas, de empresas da jornada, de atores e o que eles fazem, estão descritos lá. E aí fica mais fácil para vocês verificarem depois. E quem tiver sugestões de empresas ou atores relevantes que não estão aí no mapeamento, deixem aí que a gente adiciona lá também. Certo. Vamos agora para o segundo etapa. Dado que a gente tem uma metodologia válida, vamos para a certificação. As certificadoras, elas vão receber um projeto e é dela a responsabilidade de dar a permissão a esse projeto a gerar crédito de carbono. É ela que precisa verificar se o, o projeto segue a metodologia, está de acordo. Isso chama validação, né? Ela vai validar se o projeto está de acordo com a metodologia, se ele está usando realmente uma metodologia aplicável, né? Se ele não está inventando uma metodologia que nem é certificada pela certificadora, né? No caso, ele vai ser negado. E aqui do lado a gente trouxe as seis principais certificadoras do mercado voluntário. A Verra, Gold Standard, Isometric, Social Carbon, Ser Carbon e ACR. E um detalhe importante é que um projeto de carbono, ele começa a gerar crédito de carbono depois que ele recebe essa certificação. Então, se você tem um projeto e você fez um restauro há 10 anos e já cresceu floresta e você não vai conseguir emitir esses créditos retroativos. Os créditos, eles podem até ser emitidos de forma retroativa desde o momento que você pediu o registro em uma certificadora. Esse tempo em que leva a parte de validar e verificar o seu projeto, ele também pode ser contado para emitir crédito de carbono. E é relevante, pois esse processo pode chegar até 2 anos. Pensando no mercado voluntário aqui do Brasil, a certificadora mais relevante é a Verra, ela é americana, uma empresa sem fins lucrativos, e é de onde veio 90% dos créditos de carbono já emitidos aqui no Brasil, dentro do mercado voluntário. E outras duas relevantes foram a Gold Standard e a ACR. A Isometric também já começou, tá? A gente tem créditos emitidos por ela, poucos, e agora com o protocolo de reflorestamento, acredito que devem vir mais projetos por lá. Certo. Vamos dar uma olhada então nos produtores, né? Quem é o dono do projeto ou o responsável pelo projeto que vai ser o titular dos créditos de carbono gerados. Aqui no Brasil, nós temos 98 projetos em operação, ativos, entre as principais certificadoras do mercado voluntário. E a gente está usando aqui de novo o nosso vrod.youngplanet.com para mostrar esses dados. Vocês podem acessar lá. Tem a tabela com todos esses projetos, os filtros. Você pode encontrar o link na tabela para o site para você ver mais detalhes. Fica mais fácil de navegar, né? E a gente vai dar um zoomzinho agora dentro dos projetos de floresta e uso da terra, que aqui é mais o foco desse curso. Vamos dar uma visão de onde eles estão. Mas só para a gente ter uma noção, aqui no Brasil, esse é por número de projetos registrados. A gente tem mais projetos registrados de energia renovável, depois, dentro de energia renovável, biomassa, energia hidrelétrica, energia eólica. Dentro de floresta, o primeiro, onde a gente tem mais projetos, é o RED, depois reflorestamento, o controle de afluentes, efluentes, que são lixões, né?
metano liberado por lixões e alguns outros com menor número de projetos. Falando dos projetos baseados em natureza, que são os 23 aqui em operação no mercado voluntário, a gente vê claramente que os projetos de rede, que estão aqui em vermelho, eles estão no arco do desmatamento da Amazônia, onde estrategicamente foram colocados os primeiros projetos, e eles começaram desde lá atrás, ainda antes do mercado voluntário, lá no protocolo de Quioto, mas a maioria aqui, quem está aparecendo aqui nesse mapa são apenas hoje os projetos ativos no mercado voluntário, em alguma dessas certificadoras já citadas anteriormente. Alguns desses projetos foram até migrados lá do CDN para cá, e são mais antigos, mas a maioria começou a se expandir a partir do ano de 2019 e 2020. E a gente vê que aqui no Acre tem bastante, Roraima, ao norte do Pará, e os projetos de ARR, temos quatro ali na região no sul da Bahia, tem um aqui em São Paulo, Corredores de Vida, e você filtrando ali no nosso dashboard, você vai conseguir também ver quem são esses projetos, onde eles estão, quantos créditos eles emitiram já. Certo. Esses projetos, eles precisam passar por verificações. E vamos falar um pouquinho mais sobre o que é isso. Os projetos, para gerar crédito de carbono, eles precisam que uma verificadora, que é um ente separado da certificadora, ela é uma empresa independente que ela é autorizada pela certificadora em vistoriar esses projetos, auditar esses projetos. E ela precisa verificar recorrentemente, e a partir dessa medição é que é calculado o quanto de crédito de carbono que é gerado. E aqui é um processo que a gente traz aqui de um processo baseado em natureza e como que tipicamente é, um processo de verificação, o que é medido, o que é visto, né? É, para projetos de restauro de florestas, você precisa de histórico de dados de fotos de satélite, que aconteceu tanto na região, tanto no entorno, porque uma verificadora, ela também precisa verificar se houve, por exemplo, vazamento de créditos. O que é vazamento? Vazamento é quando o, o efeito de redução do seu projeto, ele é jogado para uma outra área ao redor aqui do seu projeto. Então, você tinha desmatamento na sua terra, e aí você criou um projeto de carbono para diminuir esse desmatamento, mas esse desmatamento foi apenas deslocado aqui alguns quilômetros para o lado. Isso é descontado do projeto, isso é considerado como vazamento. O professor Vélez vai falar um pouco mais sobre esses conceitos ali na próxima aula. É, para medir um projeto florestal, você vai precisar de dois tipos de dados: o carbono acima do solo e abaixo do solo. Carbono acima do solo você mede combinando LiDARs, transportados por drone, que vão fazer uma nuvem de pontos das árvores para conseguir calcular qual que é a altura, qual que é o diâmetro e estimar o quanto de biomassa que tem. E utilizando o inventário florestal mesmo, que é você ir a campo e medir com amostragem algumas árvores, o seu diâmetro na altura do peito, sua altura, e com a densidade da madeira você consegue calcular o quanto que tem de carbono aí. E também o quanto que tem de carbono no solo. Para estimar o quanto que tem nas raízes, é utilizado uma razão, acho que é 0,2 ou 0,24%, se eu não me engano. E para fazer a análise do solo, você precisa mandar o solo para laboratório mesmo, uma amostra de solo, onde vai ser calculado. E aí, a verificadora ela vê qual foi a diferença, o quanto tinha no estágio T0, no estágio anterior, o quanto tem agora, a diferença é o que você é passível de gerar de crédito de carbono. E dentro disso vai ser deduzido vazamentos, se houveram, e é deduzido também buffer, que é uma área de reserva de créditos para eventuais vazamentos ou perdas no futuro. E sempre são verificados também documentos legais, novamente, se teve troca de dono,
está tudo de acordo com as regras. Cada certificadora tem uma lista de verificadoras autorizadas. Aqui no lado, eu trouxe quais são as verificadoras que são autorizadas pela Verra a prestar serviço de verificação. E se a gente vê aqui, inclusive, não tem nenhuma brasileira, né? Todas são empresas internacionais, tem indianas, tem de todos os países, mas no Brasil a gente ainda não tem, pelo menos na Verra. E, por último, né, a gente chega finalmente na parte de emitir esse crédito. Com o laudo de verificação em mãos, isso, e que subiu na certificadora, é que agora finalmente os créditos eles serão emitidos e ficarão disponíveis para serem comprados. Cada certificadora ela precisa manter um registro público, e aqui no lado, na foto, a gente vê o registro da Verra, onde você pode pesquisar todos os projetos por país, por status, todos os dados eles são abertos. Você pode encontrar a estimativa de quanto esse projeto gera de crédito de carbono por ano, qual foi o documento que ele subiu, e você pode ver onde quais créditos de carbono já foram emitidos. E isso acontece em todas as certificadoras do mercado voluntário, inclusive do mercado regulado. Esses dados eles precisam ser abertos. Aqui a gente vai entrar em um projeto específico só para gente ilustrar. Então, aqui do lado, deixa eu até usar minha canetinha, a gente vê que esse projeto aqui, ele é um projeto de RED, de evitar desmatamento, ele tem uma estimativa de 247 mil créditos de carbono gerados por ano. Ele opera aqui com uma reserva de buffer de 10% mais ou menos 10% do que vai ser emitido não vai ser comercializado, vai ficar aqui numa reserva de emergência. Qual que é a metodologia? Quem foi a verificadora? Quando que começou? Aqui a gente pode ver todos os dados dos créditos que foram emitidos, se eles ainda estão disponíveis para venda, se eles já foram comprados. Aqui embaixo tem os documentos, você pode encontrar o endereço aqui. Isso é legal. Todos os projetos eles precisam ser auditados e a gente vê que todos os projetos eles têm um longo período, né? Esse aqui até, pelo que estou vendo aqui na foto, são 30 anos. Em geral, são projetos nessa parte, de no mínimo 20 até 100 anos de duração. Aqui é uma outra certificadora, e nesse exemplo aqui fica mais fácil de ver. Esse é um projeto que teve verificação anual, ó. Então, 2017, 2018, 2019, 2020. Por se tratar de um projeto de energia renovável, o custo de verificação é baixo. E esse é um projeto que emite crédito de carbono ano a ano. Porém, projetos florestais, em geral, não vão fazer verificações anuais, porque tem um custo associado, e quando a gente fala de áreas remotas, custo de inventário florestal feito à mão, custo de LiDAR, às vezes não vale a pena você emitir todo ano. E a Verra, se eu não me engano, ela pede no máximo uma verificação, no mínimo uma verificação a cada 5 anos. Então ali você minimizaria o custo da verificação, mas então você só emitiria crédito de carbono a cada 5 anos. Então cada projeto precisa fazer essa conta. O que que é melhor? Ter um custo a mais de verificação e emitir todos os anos, e isso te dá crédito para ser vendido, ou segurar e gerar de 3 em 3 anos, por exemplo. Certo. Com isso, os créditos eles são emitidos e estão aí disponíveis para venda. E é, o registro ele acaba operando como uma conta corrente ali de cada projeto. Se você tem o seu projeto registrado na Verra, a Verra vai ser o seu banco onde vão estar os seus créditos. Ah, e uma coisa que eu não mencionei antes é que cada projeto, na verdade, só pode estar registrado em uma certificadora. É uma relação um para um. Você não pode registrar um projeto em duas certificadoras, senão você estaria gerando o crédito duas vezes, né? A responsabilidade, inclusive, de zelar por esse double counting é da certificadora e é por isso que os registros precisam ser públicos e auditados.